Olá pessoas, aqui é o Radamés em Curitiba e o assunto deste vídeo aqui é o equilíbrio de branco no Lightroom. Mas antes de irmos para a edição das fotos, vamos rever alguns conceitos. Os corpos, quando são aquecidos em altas temperaturas, começam a emitir luz. A cor da luz emitida depende da temperatura em que o corpo se encontra. Os físicos desenvolveram uma escala de cores que relaciona a cor do corpo aquecido com a temperatura em que ele se encontra. Corpos que estão a uma temperatura de aproximadamente 2000 Kelvin apresentam cor avermelhada. À medida que o corpo vai sendo aquecido, essa cor passa por amarelo, até que quando atinge aproximadamente os 5000 Kelvin, a cor emitida passa a ser branca. Se continuarmos aquecimento em temperaturas bem altas, a cor do corpo começa a ficar azulada. Isso se verifica também na astronomia. As estrelas menos quentes têm uma cor avermelhada, enquanto que as muito quentes têm cor azulada. Baseados nas observações da física, os engenheiros da fotografia desenvolveram uma escala de temperaturas de cor. Nessa escala, nós associamos a temperatura da fonte luminosa com a cor de luz que ela emite. Fontes luminosas de temperaturas em torno de 1000 Kelvin emitem uma luz avermelhada. E as fontes luminosas com temperaturas muito altas emitem luz com tonalidades azuladas. Na faixa de 5000 Kelvin, aproximadamente, estão as fontes de luz que emitem a cor branca. Que fontes seriam essas? A luz do dia, quando temos o sol sem nuvens, e as lâmpadas de flash também emitem a cor aproximadamente branca. Se vocês observarem ali na faixa dos 7000 kelvins, é a faixa em que nós temos os dias nublados e as áreas com sombra. Isso não quer dizer que de repente o sol ficou mais quente. Significa apenas que os raios solares, quando passam através das nuvens, passam por alguns fenômenos ópticos que geram uma luz ligeiramente azulada. Eu, como fotógrafo, gosto de fotografar na hora azul, aquele momento que acontece logo após o pôr do sol, em que o firmamento ganha uma cor azul profunda e contamina todo o ambiente com tonalidades azuis. Nesse momento da conversa, nós temos que fazer uma diferenciação entre dois conceitos diferentes. Uma coisa é o conceito de temperatura de cor, definido pelos técnicos da fotografia, e outra coisa é o conceito de cores frias e cores quentes, definido pelos artistas. As cores frias na arte estão associadas à noite e ao inverno. As cores quentes estão associadas ao dia e ao verão. Uma cor azul é fria para um pintor, mas para o fotógrafo, a fonte luminosa azul é uma fonte luminosa muito quente. Então, agora o que seria equilíbrio de branco? Equilíbrio de branco, ou balanço de branco, ou ajuste de branco, é uma correção que nós fazemos nas cores de uma cena para compensar a cor da fonte e exibir as cores na sua fidelidade completa. A nossa visão tem uma capacidade muito grande de compensar automaticamente a cor das fontes luminosas. Nós enxergamos uma folha de papel em branco como branco, mesmo que ela esteja iluminada pelo sol ou esteja em um ambiente interno com lâmpadas artificiais. Na fotografia, quando nós fotografamos em JPEG, nós temos que informar para a máquina fotográfica qual é a fonte de luz que está iluminando o ambiente naquele momento. É na hora do clique que nós fazemos o ajuste de branco. Se você fotografa em RAW, você não precisa se preocupar com o balanço de branco. O ajuste poderá ser feito na edição da foto. Agora que revisamos esses conceitos de fotografia, podemos passar para a edição de algumas imagens no Lightroom. Estamos aqui no modo revelação do Lightroom, observando uma foto que foi tirada no final da tarde. Observamos que ela está com uma tonalidade um pouco azulada e mereceria um ajuste no balanço de brancos. Isso a gente faz no Lightroom no painel básico. Equilíbrio de branco é uma das primeiras coisas que devemos fazer quando editamos uma foto.
Como a foto foi tirada em JPEG, os ajustes ficam bem limitados, porque na fotografia em JPEG o balanço de branco é decidido na hora do clique e depois disso as opções ficam mais reduzidas. Mesmo assim, a gente pode fazer alguma coisa em relação a esse balanço de branco. Uma das maneiras é ir aqui nas opções de controle e selecionar a opção automática. E vamos deixar o balanço de branco a ser decidido pelo próprio Lightroom. Vamos ver o que acontece. Nesse caso, o Lightroom optou por remover os tons de azul e adicionar alguns tons de amarelo na foto. Eu acho até que ele foi um pouco além do que deveria. Nós podemos fazer umas outras alternativas para ver se conseguimos um balanço de branco mais de acordo com o nosso desejo. Uma possibilidade é você pegar esse conta-gotas aqui do Lightroom e selecionar na fotografia alguma área que você considera que tenha a tonalidade cinza, um cinza médio, como essa aqui que está no grafite da parede. Ó, observamos que neste caso o Lightroom já mudou o balanço de branco, removeu um pouco dos tons amarelados que ele tinha colocado e deixou a foto, ao meu ver, um pouco mais equilibrada. Mesmo assim, eu ainda não estou satisfeito com esse balanço de branco. Então eu vou fazer um ajuste manual usando o controle deslizante de temperatura de cor que está aqui disponível. Eu acho que essa foto ela vai ficar mais bem resolvida se nós deixarmos um balanço de branco aí na faixa próximo dos 20% a mais do que foi fotografado. Por quê? Balanço de branco também não é uma questão meramente técnica. Você pode fazer um ajuste de branco expressivo, ou seja, para comunicar alguma ideia que você quer passar nessa fotografia. Eu considero que, como ela foi tirada quase no início da noite, se nós mantivermos alguma coisa do azul, nós vamos fazer com que a foto nos remeta a esse momento do dia. Agora vamos ver uma outra imagem que também está precisando de tratamento de balanço de branco. Esta é uma foto que foi tirada na hora azul, lá por volta de 18 horas. Vejam que os tons azuis estão predominando. Para nós fazermos o ajuste de branco, nós podemos ir pelos caminhos que o Lightroom nos oferece. Uma das maneiras é ver o que ele faria num caso de ajuste automático. Vejam que o Lightroom removeu praticamente todos os tons de azuis e acrescentou tons amarelados na foto. No conceito artístico, ele transformou uma foto fria em uma foto quente. Embora o resultado seja bonito, eu acho que não transmite bem a ideia que nós queríamos passar, que eu queria passar nessa imagem, porque eu gostaria de preservar um pouco os tons de azuis, já que a foto foi tirada na hora azul. Bem, uma outra alternativa seria eu buscar na imagem alguma área que eu considero um cinza neutro para servir de referência ao Lightroom para gerar o balanço de branco. Então vou pegar aquela casa lá que provavelmente tem um tom de cinza neutro. Vamos ver qual foi o resultado. Ele removeu um pouco do azul e já deixou a cena um pouco mais próxima do efeito que eu gostaria de produzir. Também posso ir para o ajuste manual. Vamos começar do zero e vamos remover um pouco do azul que está excessivo, talvez uma coisa aqui na faixa dos até 20% de acréscimo de temperatura de cor. E aqui nessa foto nós temos uma situação que ainda não tínhamos visto. Em alguns casos, as fontes de luz alteram as cores da imagem, produzindo também alguns tons violeta. E nós teremos que remover esses tons para deixar a foto mais natural. É um ajuste secundário de balanço de branco
que o Lightroom permite nesse segundo controle de deslizantes aqui. Então eu vou no sentido contrário aos tons violetas, vou caminhar um pouco no sentido das cores cinzas para remover um pouco desse tom violeta que apareceu de forma inesperada nas imagens. Bom, acho que agora a foto ficou mais equilibrada. Nós ainda preservamos a tonalidade azul daquela hora, que é bem-vinda, mas também demos um pouco mais de naturalidade às cores. Vejam o antes e o depois. A diferença é significativa. Agora vamos para um terceiro exemplo, em que a foto foi tirada em modo RAW. É uma foto da lua cheia. Nesse caso, nós temos mais opções de controle sobre o equilíbrio de branco. Quando nós abrimos aqui as opções de balanço de branco pré-definidos, nós vemos que aparecem todas aquelas opções que estão disponíveis na máquina em que a foto foi tirada. Nós podemos até fazer uns testes aqui para ver se essas pré-definições trazem bons resultados. Fazendo testes aqui com lâmpada fluorescente. Este caso é bem difícil de acertar o balanço de branco, porque a nossa fonte de luz, neste caso, é o Sol, só que é o Sol incidindo sobre a Lua. Não é um caso simples para resolver o balanço de branco. O que seria mais indicado nesse tipo de fotografia? Fazermos um ajuste manual por nossa própria conta. É o que nós vamos fazer. Quando o Lightroom vê que a foto está em RAW, inicialmente ele geralmente coloca a temperatura de cor na faixa dos 5000 Kelvin. Eu acho que ficou um pouco amarelado para a expectativa que nós temos sobre uma foto da Lua. Então eu vou diminuir um pouco essa temperatura de cor para ver se a gente recupera um tom mais branco, mais frio para a cor da Lua. Vamos olhar mais de perto o que aconteceu. Eu acho que se nós rebaixarmos a temperatura de cor, nós vamos obter uma cor um pouco mais fria, mais compatível com o que nós esperamos de uma fotografia da Lua. Vejam que as opções de configuração do Lightroom vão desde tons bastante azulados até tons bastante quentes. Com a foto tirada em RAW, as nossas possibilidades de ajuste são maiores. Mas eu acredito que essa foto aqui, com uma temperatura de 3900, já produz o resultado que nós queremos. Para finalizar, deixa eu mostrar para vocês uma última foto em que o balanço de branco faz toda a diferença. Vejam o antes e o depois. Quando nós escolhemos corretamente o balanço de branco, nós podemos ganhar muito em expressividade de uma foto. É isso, gente. Por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Se quiserem ver mais vídeos sobre Lightroom, vão até o nosso canal no YouTube ou então visitem o nosso site. Quem sabe vocês fazem um curso de Lightroom conosco. Obrigado e até a próxima.